Uma das questões mais importantes, né, para que a gente possa tratar deste assunto, fora Cunha, fora Dilma, né, fora partidos políticos e tanto outros foras, né, fora a crise ambiental e etc., é que nós temos que analisar de modo bastante claro que vivemos uma profunda crise de legitimidade, né? De legitimidade das instituições. Acredito que há uma crise de modo generalizado em se tratando, por exemplo, do Estado, propriamente dito, assim como do mercado, né? E o que a gente vem percebendo? O que a gente vem percebendo é que na crise do mercado e na crise do Estado, está se desenvolvendo de modo muito claro aquilo que eu chamaria de uma certa autonomia por parte da sociedade civil organizada, né? E esta sociedade civil organizada, através de mecanismos internos, ela passa a ter um elemento e uma função importante, que é a função de propositura. Propor novos caminhos sob o ponto de vista do debate político e novos caminhos sob o ponto de vista do debate econômico. Eu percebo de modo muito claro que diante dessa efervescência de crítica ao Estado e crítica ao mercado e uma relevância da sociedade civil, nós estamos diante de uma ampliação do espaço público e uma ampliação da esfera pública. E pensar o espaço público e pensar a esfera pública é pensar nas múltiplas demandas que a sociedade assim seja e que passam a ser discutidas, né? Tanto sob o ponto de vista do império do mercado, porque o mercado precisa também solucionar essas demandas, assim como do Estado, né? E no meu entendimento, a esfera pública hoje ela não perfaz exclusivamente aquilo que eu chamaria o salão parisiense, o teatro, o cinema propriamente dito, né? A esfera pública ela é hoje tão ampliada e tão extensa que chegou realmente nas mídias sociais, nas redes sociais, portanto, na internet, né? Ou seja, a internet passa a ser, mesmo que sob o ponto de vista. A internet acaba contribuindo porque realmente, da década de 90 para cá, ocorreu uma revolução de acesso, né, à internet, portanto, de acesso às mídias digitais, com a possibilidade de criação de blogs, com a possibilidade de criação de comunidades dentro de comunidades, né? Então, no Brasil, ou seja, o Brasil é hoje um dos países que tem, sob o ponto de vista do ranking, ele tem uma acessibilidade muito grande, né? Que começou, afinal de contas, nas LAN house, né? E que ainda permanece muito nas LAN house, mas também começou e se desenvolveu diante de políticas públicas que foram se difundindo e que foram colocadas em prática para permitir cada vez mais um longo acesso à internet, né? Então a internet hoje se transformou em um profundo espaço político, né? E num profundo espaço também de militância política também, né? Ou seja, a internet se transformou necessariamente de um tempo para cá num espaço público, num espaço de convencimento, num espaço de propositura, num espaço de relações, num espaço de crítica e assim sucessivamente. Não é à toa que um dos grandes mecanismos estratégicos, por exemplo, do Estado Islâmico, né, do Daesh, é justamente a internet, né? Devido à capilaridade que a internet tem, devido ao escopo, né, ou seja, a extensão que a internet tem, né, que é uma extensão necessariamente global, à exceção de alguns países, né, que talvez tenham bloqueios à internet, como por exemplo a China, né? Todo o ativismo ele é válido, né? Por quê? Porque nós estamos num Estado democrático
e, como dizem os meus colegas do direito, né, um Estado democrático de direito. Um Estado que exige uma participação efetiva do cidadão naquilo que nós chamaríamos no desenvolvimento das demandas sociais, mas, acima de tudo, na realização e operacionalidade dessas demandas sociais. Não há como, afinal de contas, você ficar escondido diante dos graves problemas que assolam o mundo moderno, né? Então, nós temos problemas, como eu acabei de falar, nós temos problemas econômicos graves, estamos passando por uma crise sem precedentes, sob o ponto de vista econômico, né? Desde 2004 para cá. Agora que um certo desenvolvimento, um certo crescimento econômico começa a surgir, mesmo que diminuto, né, em nações como os Estados Unidos, né? Nós vemos uma Europa estagnada sob o ponto de vista econômico, talvez a única exceção seja a Alemanha e, de uma certa parte, a Inglaterra. Então, vivemos uma crise econômica e precisamos discutir caminhos e soluções para esta crise. Porque nós não podemos esquecer que nós estamos diante de uma relação muito forte, que é a relação capital-trabalho. Né? Então, os trabalhadores têm, afinal de contas, os seus salários achatados diante da crise. Nós temos problemas com a previdência social na maioria dos países, né? Então nós estamos... A sociedade cria mecanismos no sentido de retardar a aposentadoria para que o sistema de previdência social não quebre, né? Então, precisamos agir e construir socialmente caminhos e soluções diante de crises políticas e diante de crises econômicas. Então, o ativismo ele faz parte da nossa condição moderna, né? E ele é interessante porque ele impacta o mercado, impacta o Estado, impacta a cultura, impacta as relações sociais. Vamos pensar, por exemplo, nas relações de gênero, né? Hoje, no debate que se dá a respeito, por exemplo, da homofobia e do processo de criminalização da conduta homofóbica. Então, uma boa parte desse debate, ele flui muito em razão das perspectivas e potencialidades da internet, de acesso, de extensão dela. Então, eu não posso ser contra ao ativismo online ou ao ativismo da internet. Ele faz parte, ele é aquilo que eu chamaria uma espécie de ativismo diante do gênero, que é o ativismo político, que é a capacidade de manifestação e a autonomia diante disso. Mas eu não vejo, afinal de contas, com bons olhos, que o ativismo seja um elemento circunscrito à internet, né? Eu acho que a gente precisa compor o ativismo. Ele pode ter chamadas na internet, ele pode ter um profundo debate no interior da internet, mas ele precisa se perfazer. E quando eu falo se perfazer, é sair realmente às ruas, né? Mostrar de modo muito claro, né? De modo muito claro, os seus pontos de vista, ou seja, a praça e a ocupação das ruas ainda são, no meu entendimento, mesmo que em torno do século XXI, e esse tipo de conduta, né, era muito clara em se tratando do século XIX, algo ainda muito importante, né, bastante importante. E eu não acredito, né, na exclusividade da internet como um mecanismo único de debate político, né? Eu acho que, nesse sentido, ele ainda é muito restrito. É claro que nós estamos passando por um momento, como eu falei no início, nós estamos passando por um momento de crise das formas de legitimidade no mundo moderno, né? Então nós temos crise de legitimidade dos partidos políticos,
mas nós temos uma profunda crise, talvez diante disso, é uma profunda crise de legitimidade dos políticos propriamente dito, né? Se nós percebermos no cenário nacional e no cenário internacional, a todo momento, nós estamos diante de corrupção por parte de partidos políticos, portanto, agremiações políticas. É impressionante que sejam elas de direita, ou sejam elas de esquerda, ou sejam elas de centro, né? Se essas categorias ainda me permitem analisar os partidos políticos, as suas tendências e seus projetos políticos. Então nós estamos vendo que é uma crise generalizada. Mas, ao mesmo tempo, diante desta crise, novos rearranjos institucionais estão sendo criados no sentido do desenvolvimento da advocacy política, né? Da advocacy social, cultural, ou seja, das defesas de bandeiras políticas, sociais e culturais estão sendo feitas por outras instâncias para além dos partidos políticos. Então venhamos e convenhamos que uma figura, né, um deputado federal, representante, afinal de contas, de um segmento da população do estado do Rio de Janeiro, né, como Eduardo Cunha, e atualmente ocupando uma função de poder, né, ou seja, ele faz parte de um poder, né? Por quê? Porque ele é presidente do Congresso Nacional, né? Sem dúvida nenhuma que as provas contra ele são provas contundentes, construídas à luz de um processo de investigação por parte da Procuradoria da Suíça e investigadas também pela Procuradoria Federal da República, tá? Então, contra o Cunha, nós temos, afinal de contas, a corrupção e nós temos, afinal de contas, as pautas conservadoras que ele articula no interior do Congresso Nacional. Principalmente pautas que versam sobre direitos das mulheres, especificamente, né? É interessante pensarmos que as mulheres, de uma maneira geral, sempre tiveram o seu corpo monitorado pelo Estado, né, monitorado pelas instituições, seja o Estado propriamente dito, ou seja a Igreja, né? As instituições sempre monitoraram o corpo da mulher, reduzindo a autonomia que as mulheres deveriam ter sobre o seu corpo, né? É claro que no mundo moderno, e a partir das revoluções que foram, as revoluções de costume, né, que foram se sucedendo, principalmente a partir dos anos 60, né, poderia até citar livros emblemáticos como O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, hoje em dia todo um debate, né, de feministas americanas, brasileiras, em relação à autonomia que a mulher tem que ter a respeito do seu corpo, e essa autonomia versando na possibilidade, afinal de contas, de construir alternativas que satisfaça, né, a necessidade das mulheres, como a possibilidade do aborto, né? Então, esse debate é um debate muito profundo. Então, em se tratando de Cunha, né, nós temos, afinal de contas, essas duas faces que necessariamente estão sendo debatidas pela mídia, né, de uma maneira geral. A face de ser um político corrupto, está ligado ao escândalo do Petrolão, e a um político absolutamente conservador, que representa, inclusive, interesses religiosos, né, dentro da Câmara Federal, né? É claro que, como Cunha, né, não tem a mesma visibilidade política que, por exemplo, tem a presidenta da República, Dilma Rousseff, e especificamente a seu partido, o PT, e até mesmo ao ex-presidente Lula, né, o que eu percebo? O que eu percebo é que a mídia institucional,
brasileira, seja ela a mídia, vamos dizer assim, a grande mídia, né? A grande mídia em termos de jornais e em termos de programas televisivos, eles têm um olhar mais tentacular em se tratando do Executivo Federal do que o Legislativo, né? Me parece que depois das evidências cabais de que Cunha, né, está realmente envolvido com corrupção, é que a grande mídia brasileira começou a mostrá-lo mais sob o ponto de vista negativo, porque até então ele era visto como presidente da Câmara Federal que estava combatendo os desmandos do Executivo, né? Como se fosse um grande oposicionista estando num partido da base do governo, que é o PMDB. Agora, nós estamos diante de uma nova realidade, na qual, desculpa utilizar essa expressão, né, na qual o chumbo da grande mídia está indo para ele também, né? E, inclusive, partidos políticos que até então eram aliados a Cunha, né, já começa a sair, já começa a tirar o manto da proteção, né? Por quê? Porque nós temos proximamente uma eleição municipal e depois nós vamos ter uma eleição, né, para presidente da República, para o Senado Federal, para governadores, né, deputados estaduais, né, e deputados federais, né? Então, os partidos políticos, eles vivem também muito em função das eleições também. Então, o que a gente percebe é que o Cunha já passa a estar bastante isolado, mas como nós temos múltiplas demandas, né, e talvez as demandas iniciais tenham centrado muito no impedimento da presidente da República, e os problemas com Cunha estejam sendo mais visibilizados agora, então a gente está numa espécie de acomodação ainda, né? Mas acredito que vamos dizer assim, as manifestações, elas, para terem uma grande concentração e para terem uma adesão maior, elas precisam também de resultados mais rápidos, né? E é claro que com toda a campanha que foi feita contra a gestão da presidenta Dilma Rousseff, com a campanha do impedimento, não ocorreu nenhuma alteração. Então a gente começa a perceber que o ativismo online, em se tratando da Dilma, está começando a se arrefecer, está começando a se acomodar, né? Porque realmente o ativismo da internet ele vive de fatos e de picos de fato. Ocorreu agora, nessa semana, um fato, que foi a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal em razão dele ter foro privilegiado, que é o senador por Mato Grosso, né? O senhor Dilcídio. Ele é líder no Senado, né, do governo. Então, agora, com a prisão dele, né, eu vejo que o ativismo começa a ter um pique grande, né? Então, o ativismo online ou o ativismo na internet, ele depende necessariamente de fatos contundentes para que ele tenha um pico de explosão significativa, né? Porque se ele não consegue isso, ele vai se arrefecendo, né? Talvez seja hoje o momento que ele esteja passando, né? Vamos verificar os próximos passos, né?
Com certeza, né? Agora, a minha preocupação é a seguinte, que as investigações que são realizadas, no mais das vezes, pela Polícia Federal, em se tratando de alguns temas, elas apresentam o condão de ser segredo de justiça, né? E o que a gente percebe é que este segredo de justiça não é bem assim, né? Ou seja, há divulgações, entendeu, de investigações que ainda estão sendo feitas, né? Porque se trata de investigações. É claro que a gente precisa ser um pouco mais garantista, né? O que significa ser garantista? Significa visualizar a Constituição Federal, principalmente nos incisos do artigo 5º, né, que são incisos que versam sobre direitos fundamentais. E pensar que aqueles direitos fundamentais, eles são uma garantia da condição de cidadania e da condição humana. Então, o que eu percebo? Eu percebo que as investigações, elas ainda estão continuando, ainda estão em processo, ocorrem vazamentos, mas, por exemplo, uma garantia como a presunção de inocência, uma garantia como o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ela não é muito respeitada em se tratando do ativismo online, né? Basta uma simples suspeita que realmente o ativismo vai para cima, mas sem respeitar garantias que necessariamente deveriam ser observadas, né? E nós sabemos que a história do mundo moderno, eu vou dizer para você, né? A história que perfaz do século XIII para cá, da Carta Magna, né, inglesa, até passando por um conjunto de cartas, passando pelo processo constitucional, pelo constitucionalismo propriamente dito, foi no sentido de ressaltar a importância, né, dos direitos e das garantias fundamentais, porque são estes elementos que fazem com que a gente tenha minimamente autonomia, seja diante do Estado, seja diante de outros indivíduos, ou seja diante do mercado, né? Então o que a gente percebe é que o ativismo vive muito em função, né, dessas bombas que explodem. E ali eles vão, né, sem que, de fato, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório possa ser dada, né? No fundo, você já tem que ser condenado mesmo, né? Eu acho que este elemento do ativismo online e mesmo do ativismo de rua está muito em função do descrédito que a população e a sociedade civil organizada passa a ter dos projetos políticos que se configuraram no Brasil pós-ditadura militar, né? Eu acho que, inclusive, até mesmo a importância da cidadania, né? A importância da democracia passa a ser questionado por setores do ativismo que, por exemplo, hoje clama pela volta da ditadura militar, né? Então a gente precisa ser muito observador e a gente precisa ser muito crítico, né, diante de todo e qualquer ativismo. A gente não pode, afinal de contas, barrar o ativismo, né, porque ele é uma fonte, né, interessante para nós analisarmos a sociedade e vermos como a sociedade está se comportando, né? Mas se no ativismo é cometido crimes, né, e, por exemplo, nós poderíamos pensar aí que uma boa parte do ativismo online, né, que se transformou em movimentos de massa na rua, inclusive
causando mortes, uma morte de um cinegrafista, né? A gente não pode perceber nisso como algo essencialmente democrático, né? Eu particularmente não vejo, né? E nem quero transparecer que a minha análise seja uma análise conservadora, muito pelo contrário, né? Se temos que fazer o ativismo, vamos fazer. Se temos que criticar, vamos fazer. Vamos utilizar a rua para fazer isso, vamos utilizar a internet para fazer isso, né? Mas jamais colocando em xeque os direitos e as garantias fundamentais, né? Isso aí a gente não pode. E o ativismo online que prega a ditadura militar, né? Que prega, por exemplo, a calúnia contra personalidades do executivo, ou personalidades do legislativo, ou mesmo personalidades do judiciário, mas que não tenham provas, né? Por quê? Porque eles incitam a violência. No meu entendimento, esses movimentos precisariam ser criminalizados, né? Eu não posso, afinal de contas, suportar um jovem ou um adolescente que vá aos Estados Unidos, se depara com a presidente da República e num profundo desrespeito, né? A calunia levanta injúria, né? E difamação contra a representante do Estado brasileiro, né? Acho que você precisa ter prova. É por isso que a construção da cidadania e a construção da participação no espaço público, ela precisa ter também aquilo que a gente chama de maturidade, né? Eu vejo esses movimentos como a possibilidade de ampliarmos a maturidade deles, né? Para que, de fato, esses movimentos sejam peças essenciais de uma nova trajetória de democracia no Brasil, de uma democracia participativa, com ou sem partidos políticos. Eu não sei qual é, afinal de contas, o cenário, né? Eu acho que os partidos políticos ainda são essenciais, porque a Constituição vincula os partidos políticos como elementos de decisão, né, e de composição das eclusas de decisão desse país. Então seria inconstitucional pensarmos na abolição dos partidos políticos, né? Mas esses movimentos, hoje, eles propiciam uma maior oxigenação dos partidos políticos, né? E quer queira ou quer não, mesmo em sociedades que alguns intitulam altamente sofisticadas, intitulam o primeiro mundo, que eu também não vejo isso, né? Como nos Estados Unidos tem partidos políticos, né? Partido Republicano, Partido Democrata, a Inglaterra tem também partidos políticos, Partido Conservador, Partido Trabalhista, a Alemanha também, né? Partido Social Democrata Alemão, Partido Social Democrata Cristão, né? Então todos os países têm partidos políticos, só que eles estão passando por uma crise, né? Quem sabe esta crise de legitimidade dos partidos políticos abra grandes possibilidades, como já está abrindo, para a ampliação do discurso político para além dos limites dos partidos. Eu acho isso um ponto positivo.